Vamos lá? Vamos continuar então. Vamos aqui, vamos compartilhar a tela. Aí, vamos lá. Aí, aqui. Bom, aqui é o sistema total da administração salarial. O setor de administração de salário é quem implementa ou mantém a estrutura salarial. Ele tem como função avaliação dos cargos, classificação dos cargos e pesquisa salarial. São eles quem fazem essa averiguagem para ver se está tudo certo. Avaliando os cargos, classificando os cargos e pesquisando o salário, eles conseguem bolar as políticas organizacionais e, com isso, as políticas salariais. Tudo isso retroalimentado para virar informação para a administração de salário. Para que implemente e mantenha a estrutura salarial, isso aí vai girando. É essa que é a forma da estrutura de salários que a gente tem. Tá bom? Não é dessa forma aí que a gente tem a função dos salários, as estruturas dos salários. É assim que se trabalha, é assim que funciona a administração salarial. Então vamos lá. Primeiro, equilíbrio interno e externo de salários. Equilíbrio interno é alcançado por meio de informações internas, obtida através de avaliação e classificação de cargos. Então, internamente, avaliação e classificação de cargos para tentar descobrir se está tudo equilibrado. O externo, ou também em alguns casos eu coloquei aqui, em alguns livros, vão estar consistência externa dos salários, alcançado por meio de informações externas, obtidas através de pesquisa de salário. Voltando, aqui é interno, isso aqui é interno e isso aqui é externo. Tá bom? Com as informações interna e externa, a organização define a política salarial e os procedimentos para remunerar o povo. Tá? Política salarial é um aspecto particular e específico da política geral da administração. Toda empresa tem a sua política geral. Toda, sem exceção. Tem a sua grande política. Toda empresa tem seu planejamento estratégico. Toda. Dentro dessa política geral, dentro desse planejamento estratégico geral, estão os outros planos. E o plano de salários, a política de salários, é uma delas, que faz parte do planejamento estratégico, que faz parte do grande planejão, da grande política da empresa. O IFTM, por exemplo, ele usa a mesma política, os IFs usam a mesma política salarial para todos. Tá bom? E a avaliação e a classificação dos cargos, como eu falei, tratam do equilíbrio interno da organização. A avaliação de cargos é um meio de determinar o valor relativo de cada cargo dentro da estrutura organizacional. Vem aqui comigo, olha só. Eu tenho a estrutura da minha empresa. Como eu falei para vocês, a escola. Pega o diretor da escola e pega o professor. Não quero nem falar técnico administrativo, mas pega o diretor e pega o professor. Quem é mais importante para a escola? Professor. Verdade? Sem professor não tem escola. Mas quem dirige tudo? Quem é o responsável por tocar toda essa escola? É o diretor. É claro que ele vai receber mais. Por quê? Porque a gente avalia que o diretor de uma instituição, ele tem uma grande responsabilidade sobre essa instituição. Então ele vai receber um pouco a mais que os outros. Por quê? Em troca da responsabilidade que ele está assumindo. Se a escola for mal, vocês dançam. Se a direção não trabalhar bem os recursos da escola, se a direção não trabalhar legal com o dinheiro da escola, se faltar dinheiro para vocês, por exemplo, para dar refeição mais barata, vocês vão ficar sem. Que foi o que aconteceu em tempos não muito longínquos. Que o preço da nossa refeição cresceu demais. Entendeu? Isso por quê? Porque a direção da escola tem uma responsabilidade enorme
no fluxo do dinheiro, no fluxo da informação, na manutenção de todos os serviços. Por isso que ele recebe mais. Só que entre esses dois tem um monte de cargos, um monte de gente que auxilia o diretor. Cada um com suas responsabilidades. Então, quanto mais responsabilidade assumida, maior a remuneração. Quanto menor a responsabilidade assumida, menor a remuneração. Até chegar no chão de fábrica mesmo, no técnico administrativo, por exemplo, que trabalha lá na roça, que ganha menos que um professor. Por quê? Porque se não tivesse o professor, não teria ele. Afinal, escola se faz com professores. Sabendo que todos são importantes. Não se está falando sobre importância. Olha só, vou falar de novo. A gente tem que parar de pensar que alguém é mais importante que o outro. Não é. Não é sobre importância que eu estou falando. É sobre responsabilidades. Quanto mais responsabilidade eu tenho, maior é meu salário. Não é quanto mais importante eu sou. É quanto mais responsabilidade eu tenho. Tá bom? Então aqui tem uma descrição, depois vocês dão uma lida aí. A descrição e análise de cargo é muito importante, por quê? Porque quando eu descrevo o cargo, eu consigo ver quais responsabilidades são necessárias, quais responsabilidades são assumidas, necessárias, não, desculpa, são assumidas, e principalmente, descrever um cargo significa fazer um retrato falado da pessoa que vai assumir o cargo. A pessoa que vai assumir aquele cargo, ela tem que ter aquelas características que são dadas. Ele precisa ter aquelas características que são apresentadas a ele. Isso é a descrição de cargos. E é muito legal quando você descreve o cargo bem descrito e analisa, que você consegue ver sobreposição de funções. Gente que tem N responsabilidades, mas que são ou compartilhadas ou sobrepostas. O presidente, o diretor da escola e o diretor de ensino fazendo a mesma coisa, por exemplo. Isso não pode. Isso não pode. Uma coisa é elas serem compartilhadas. Ó, isso aqui eu compartilho com você, nós vamos fazer junto. Tá? Então é assim, compartilhado. Ó. Outra coisa é ser sobreposto, que é, por exemplo, o caso do contrato. O contrato está com vocês, contrato de trabalho, e está contrato geral em PET. Como eu cheguei aqui antes, o que eu fiz? Eu dei contrato geral aqui antes. E agora eu não preciso dar lá. Entendeu? Isso é sobreposição. E acontece na empresa? Acontece. Se você não descrever direitinho, não colocar direitinho, não esmiuçar bonitinho, você vai ter problemas, porque pode acontecer, e sim, muito, mas muito mesmo, essa sobreposição. Aqui tem alguns métodos de avaliação de cargos. O método do escalonamento, que é um método que busca simplicidade. O método das categorias pré-determinadas, que é o método que deixa a organização mais planejada. O método da comparação dos fatores, que tem muitas limitações, que procura as limitações. E o método de avaliação por pontos, que é o método mais utilizado. Quanto mais pontos, quanto mais responsabilidade, mais pontos o cargo faz. Pesquisa. Faz pesquisa para quê? Aliás, como que faz as pesquisas? Uso de pesquisa feito por empresa que tenha participado, por empresas especializadas e promoção de pesquisa salarial própria. São essas três. Como que se faz a pesquisa? Indo para o mercado. Tem empresas especializadas que fazem isso. Tem empresas especializadas que fazem, que dão essa dimensão de quanto deve receber cada profissional. Tá? Então, tem isso sim. A finalidade da pesquisa é para ter esse intercâmbio de informações, para você entender como que os seus concorrentes estão pagando, que jeito que eles estão pagando, e principalmente para criar uma equidade, para você não pagar nem muito mais, nem muito menos. E aí, você não paga muito mais e o cara achar que é o máximo, seu empregado achar que é o máximo frente aos outros, ou você pagar muito menos, ele achar que está sendo desvalorizado. Tá?
E ela deve ter como conteúdo a estrutura de cargo, salário de admissão e a previsão de reajustes salariais. Isso a política salarial. Que é isso aqui que é a política salarial. Conjunto de princípios e diretrizes que definem a orientação e a filosofia da organização sobre o assunto de remuneração dos seus funcionários. Entendendo que cada um é cada um. Cada caso é um caso individual. Tá? Como eu falei, o salário ele decorre de várias coisas, né? Vem de outros da remuneração, só que ele tem outras coisas além dele. A empresa não paga só o salário. Nós vamos ver isso em tributário, em PET. Vocês vão ver que hoje um funcionário custa 105% a mais do salário dele do que o salário dele. Então hoje, se você paga R$1 por seu funcionário, você paga R$1,05 por ele. Gente, é assim mesmo. Esse é o famoso custo Brasil. Quando as empresas reclamam do custo Brasil, elas querem dizer isso. É muito encargo, tem encargo demais. Nós vamos ver, calma, eu vou só passar por cima, nós vamos ver. Mas calma, vocês vão entender. E é desse jeito. Cada real pago pro funcionário é pago R$1,05 para o governo. Tá? Aqui nós temos a avaliação de cargo, né, a base de comparação. Tá vendo? Avaliação de cargo, remuneração por habilidade e por competência. Base de comparação na avaliação de cargo são fatores que a gente avalia. Na habilidades, o bloco de habilidades e aqui a competência. Quantificação. Tem graduação e tem peso para cada fator. Aqui são os níveis das habilidades e os níveis da competência. Conversão em pagamento. Atribuição de pontos, quanto mais pontos você tem, mais você recebe. Aqui não, aqui certifica e valoriza no mercado. É o mercado quem vai colocar. E aqui é a mesma coisa. Vantagem da avaliação de cargo. O pagamento é baseado no valor do trabalho realizado. Da remuneração por habilidade. É a flexibilidade, a redução de pessoal, porque você tem gente muito hábil, e a recompensa ao aprendizado contínuo. E na competência, a flexibilidade e a recompensa ao desenvolvimento. Desvantagem da avaliação de cargo, burocratização, inflexibilidade e homogeneização. É uma tábula rasa. Você acaba que todo mundo fica homogeneizado. Diferente da por habilidade e competência, porque o cara ganha pela habilidade e pela competência dele. Pode tornar-se onerosa e burocrática e pode tornar-se obsoleta. Chega uma hora que as habilidades que os caras têm não servem mais para nada. Dá um exemplo, vocês. Eu, professor Antenor Roberto, professor de vocês, que alguns chamam de Beto, mas professor de vocês, professor Antenor Roberto, eu tenho uma habilidade totalmente desnecessária e inútil, que foi extremamente útil. Eu fiz curso de datilografia. Eu sei escrever com datilografia. Eu sei usar um mimeógrafo. Sabe aquela coisa que logo de manhã você já fazia provas, sentia o cheirão de álcool, deixava todo mundo bêbado? Eu sei operar um mimeógrafo. Habilidades totalmente inúteis. Eu sei montar um slide para usar em projetor de slide. Coisa que vocês nunca viram na vida. Quando eu me formei, os professores vinham com um negócio assim, parecia umas marmitas. Grandona, enorme. Aqui eu tô um pouquinho que ela tá na tela, mas imensa. Com slide. Eu sei montar slide. Totalmente desnecessário essas habilidades. Esse que é o problema. Com o mundo em constante desenvolvimento e desenvolvimento rápido, algumas habilidades são totalmente desnecessárias. E na remuneração por competência, a indefinição do que é competência. É difícil de medir a competência. Muito difícil. Quem é mais competente para dar aula para vocês? Eu, Admilson ou Cris? Ou aluna? Sei. Cada um tem sua valorização, cada um tem seu valor, cada um se adapta à metodologia do outro, cada um entende melhor o outro. Vocês têm o sistema VAC sensorial, visual, auditivo e sinestésico.
Quem é muito visual gosta disso aqui que eu faço, desses grifos, de eu mexer a mão, entende, de eu falar para vocês, olhem, olhem, vejam. Entendeu? Quem foi muito auditivo, ele fecha o olho, ele prefere ouvir o que a gente está falando. Então, eu deveria descrever, eu estou grifando, ó, bloco de habilidades, eu estou grifando porque é muito importante. Isso é para auditivo. Ouçam, prestem atenção, fiquem ligados. São palavras. E para quem é sinestésico, é o sentir. Vocês gostam de sentir mais perto. Às vezes, na hora que eu chego, vocês estão mais perto, eu sintam isso, percebam isso. Olha só isso. Isso é os três. E cada um vai pegar o professor que tem de mais. Professor mais auditivo, ele vai falar mais palavras auditivas. Professor mais visual vai falar mais palavras visuais. E o professor mais sinestésico vai falar palavras mais sinestésicas. Então é difícil da gente avaliar a competência. É muito difícil. E a competência também pode tornar-se obsoleta. Como eu falei para vocês, eu tenho habilidade e competência de datilografia. Grande porcaria. Hoje nem máquina de escrever não existe. E os computadores estão acabando com os celulares. Enquanto eu digitava A, S, D, F, G, H, J. Olha, A, S, D, F, G, C, cedilha, L, K, J, H. Sabe? A, S, D, F, G, C, cedilha, L, K, J, H. Você ficava com a mão no teclado para digitar, acabou. Hoje, ó, quando é velhinho, igual eu, né, assim, é um dedo. Vocês? Então, esse que é o problema dessas remunerações. E as novas abordagens em remuneração? Hoje eu tenho a remuneração variável, nós já comentamos, a por habilidades, nós comentamos, a por competência, nós comentamos, os planos de incentivo. Quanto mais você produz, mais você ganha. Quanto mais você vende, mais você ganha. Quanto mais você se dedica a nós, mais você ganha. E o pagamento por performance. Vendedor, vende pra caramba que eu te pago bem. E vai depender de você, da sua performance no trabalho. E a ênfase hoje é na remuneração flexível. Todo mundo está preocupado com a remuneração flexível. Vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês da Tigre. Olha só, a Tigre, para vocês verem o que era a Tigre. Os executivos recebiam 250 litros de combustível por mês, pago pela empresa. Cortaram? Claro. Quem se encarece? Eles podiam gastar $200 por conta da empresa no armazém interno deles. Fora. Eles tinham um segurança. Fora. Ela incorporou isso ao salário. O emagrecimento dos benefícios aconteceu por força da remuneração variável. A recompensa por objetivos alcançados. Todos os executivos tinham isso. Todos os diretores tinham isso. Todos os diretores tinham isso. Eles tiram isso e falam, ó, agora você vai ter que ganhar. Eu te pago os 250 litros de combustível, mas na forma de remuneração se você merecer. É você quem vai falar. Quer ter segurança? Eu te dou salário para você contratar o segurança. Dou. Só que você vai ter que produzir. Essa que é a ideia. Entendeu? Agora a ideia é você fazer uma remuneração atrativa, mas que privilegie o trabalho, a dedicação. Que privilegie o quanto a pessoa se dedica. Que privilegia tudo aquilo que ele vai fazer em benefício para a sua empresa. É esse que é o interesse das empresas hoje. Entendeu? Daqui a pouco a gente volta. Grande abraço.